viriam falsos profetas. Se viria falsos profetas, então também é sinal que haverá profetas verdadeiros nos últimos tempos. Estamos de acordo ou não? Porque bastava Jesus dizer: olha, sabe, a partir de agora todos os profetas que vierem são falsos. Jesus disse isso? Não. Também virão falsos profetas. Então é sinal que também vai haver os verdadeiros. Então o primeiro teste que podemos fazer para com o profeta é qual? Está registado em Isaías 8:20. Abra a sua Bíblia. Leia comigo. Isaías 8:20 diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se os mortos? Agora nota a frase que veio a seguir. A lei e ao testemunho. Repare. Lei, a Bíblia e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a Deus. Então quer dizer que eu hoje tenho que testar os profetas através da lei e do testemunho. Então eu tenho que testar o ministério da Ellen White pela Bíblia Sagrada. Isso eu tenho que fazer. E quando eu encontrar alguma coisa que ela diz que a Bíblia não diz, aí eu tenho que pôr em dúvida esse profeta ou essa profeta. No livro Vida de Cristo, na página 88, diz: a lei de Deus é a expressão da sua própria natureza. É uma corporificação do grande princípio do amor, sendo daí o fundamento do seu governo no céu e na terra. A lei de Deus é fundamental. Eu tenho que conhecer exatamente a lei de Deus para testar o profeta. Uma outra forma de testar um segundo teste diz, em Jeremias 28:9, dá-nos um segundo teste. Diz o profeta: o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Ou seja, se o profeta diz uma coisa e aquilo que o profeta diz acontece, então eu tenho que acreditar que o profeta é verdadeiro. Porque ninguém vai profetizar uma coisa. É verdade que eu agora posso profetizar algumas coisas e acontecerem, mas todas as coisas que eu digo acontecerem, cuidado, eu sei que vou falhar logo. Então diz que quando o profeta fala e aquilo que ele fala se cumpre, é um dos sinais que ele é profeta verdadeiro. Tudo aquilo que a senhora White falou, tudo se cumpriu até hoje na íntegra. A senhora White fez algumas predições baseadas na inspiração do Espírito Santo. Não havia margem de erro. Poderíamos dar muitos exemplos, mas o tempo não nos permite. E vamos mencionar aqui apenas alguns deles. Numa altura em que até os peritos asseguravam aos americanos que não haveria uma guerra civil, ela fez uma afirmação espantosa. Disse ela: dentro de pouco tempo, a nossa nação passará por conflitos e turbulência. Alguns de vós perderão filhos nessa guerra. Veja que, quando nos Estados Unidos havia uma prosperidade, quando tudo parecia estar bem, ela disse que viria uma guerra. Os líderes políticos e os líderes religiosos condenaram essa atitude. E ela disse claramente que mesmo alguns que estavam a condená-la iriam perder filhos nessa guerra. E nós sabemos que em 12 de fevereiro de 1861 teve início a batalha de Manassas, que ela tinha visto em visão. Muitas das suas profecias estão a cumprir-se em nossos dias. Também diz, um terceiro teste é retirado de 1 João 4:1-3. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos cristos têm surgido no mundo. Ou seja, eu não posso acreditar em tudo o que me dizem. Eu tenho que testar pela palavra de Deus. Você não pode acreditar em tudo o que lhe dizem, nem aquilo que eu estou a dizer. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar no assim diz o Senhor. Porque eu posso ser um falso profeta. Então você tem que testar pela palavra de Deus. Analise. Aquilo que eu estou a falar se está de acordo com aquilo que a sua Bíblia diz. E Ellen White sempre elevou Jesus, sempre proclamou a verdade
sobre a sua divindade. Sempre dirigiu os homens e mulheres a Ele como a única fonte de salvação. O seu livro, Desejado a todas as nações, é um dos livros mais inspiradores jamais escritos sobre a vida de Cristo. Portanto, vimos que o Desejado de todas as nações que ela escreveu, aquele que foi eleito entre 300 do mesmo tema, é uma joia da sua coroa. É um livro que nos aproxima, que nos leva para Jesus Cristo. E quero dizer, o falso profeta não a leva para Cristo. O falso profeta afasta de Cristo. O quarto teste e último teste para ser apresentado é tirar as palavras de Cristo no Evangelho de São Mateus. Veja o que Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, pelos seus frutos sabereis se ele é Deus ou não. E se nós analisamos os frutos de Ellen White, a própria história, mesmo aqueles que não acreditavam nela, mesmo aqueles que combatiam ela, combatiam os seus ensinamentos, sabe qual era a conclusão que eles chegavam? Eu vou ler aqui uma citação de alguém que não acreditava nela. Dale Conwright, diz ele: de qualquer forma, de qualquer maneira, ela era absolutamente honesta na crença que tinha nas suas revelações. A sua vida era digna delas. Não mostrava orgulho espiritual e não procurava lucros sujos. Viveu a vida e fez o trabalho de uma profetisa digna, a mais admirável da sucessão americana. Reparem, atributos incríveis, ditos por alguém que não concordava nos seus ensinamentos. A própria nação americana quis realmente fazer-lhe honra de Estado. Se não fosse a oposição de Ellen White enquanto viva, a própria nação americana teria colocado uma estátua em comemoração à sua vida. Mas ela disse que não queria isso. Salonicenses 5, 20 e 21 diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo retendo bem. Os testemunhos não são para diminuir a palavra de Deus, mas para exaltá-la e para ela atrair as mentes, a fim de que a beleza e simplicidade da verdade possa impressionar a todos. Os livros de Ellen White não é para baixarem a Bíblia. Não, os livros da serva do Senhor aproximam-nos, levam-nos a um maior estudo da Bíblia, um maior conhecimento da Bíblia, um maior amor e maior carinho pela Bíblia, uma maior obediência à Bíblia. É impossível alguém que leia Ellen White não querer mais a Bíblia. Testemunhos para a Igreja, volume 5, diz: os testemunhos não foram escritos para tomar o lugar da Bíblia. Olha esta frase dela. Os testemunhos não foram escritos para tomar o lugar da Bíblia. A Bíblia somente. É um lugar único. Agora, o que é que são os escritos dela? Simplesmente uma luz para nos conduzir à luz maior? Vamos ver alguns fenómenos físicos na vida dela. Daniel 17 diz: como pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não me resta força em mim e não fico em mim fogo. Uma das características do profeta quando entrava em visão é que ele ficava sem forças. Não tinha fogo. Diz o profeta Daniel, que está na Bíblia. Então sabe o que aconteceu também com ela? Números diz, Números 24, 16. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Diz que ele ficava em êxtase, de olhos abertos, sem forças. E agora vejam o que nos é dito através desta mensageira do Senhor. Os seus olhos estão sempre abertos, mas não pestaneja. A cabeça está levantada e ela olha para cima, não de uma forma vaga, mas com uma expressão agradável. Ela não respira, contudo o coração bate regularmente. O seu semblante é agradável e o rosto está rosado no seu estado natural. Como é que ela ficava? Exatamente como os profetas do passado. Sabe o que é que lhe fizeram alguns testes?
Um dia pegaram num espelho e colocaram junto da sua boca para ver se a sua respiração era visível no espelho. E diz que nem o espelho teve nenhum sinal daquele vapor que saía da sua boca, da sua respiração. Um dia colocaram uma chama de uma vela diante do seu nariz e da sua boca para ver se a chama da vela se movia, tampouco se movia. Ela era apanhada de uma forma sobrenatural. Ela estava em êxtase, apanhada pelo Espírito de Deus. E era ali que ela tinha teve essas mais de 2.000 visões. Mas, meu amigo, Helena White, você que me está a ouvir pela primeira vez, se não é um adventista, você pode dizer assim: não, mas a Bíblia chega. Claro que chega. Enquanto você não conhece tudo aquilo que o Senhor quer de si, claro que chega. Mas a partir do momento em que você souber que a Igreja de Deus dos últimos dias, o povo remanescente, tem duas características, você não pode só ficar com a Bíblia. Você tem que também ter o testemunho de Jesus Cristo, o Espírito de profecia. O apóstolo Paulo diz que, de sorte que as línguas são um sinal para os não crentes, mas para os descrentes. E a profecia não é sinal para os descrentes, mas para os crentes. Se você não é adventista, tem todo o direito de duvidar do testemunho de Jesus Cristo. Se você não é adventista e nunca leu nenhum livro de Helena White, você tem o direito de duvidar desta mensageira. Mas eu faço-te um desafio. Comece a ler os seus livros. Comece por um livro aos pés de Cristo, o Desejar Todas as Nações. Comece a ler esses livros e vai ver a mensagem que aí está. Mas agora, meu irmão adventista do sétimo dia, agora quero falar para ti diretamente. O que estás a fazer com os testemunhos do Espírito de profecia? O que estás a fazer com os livros da mensageira dos últimos dias? O que tens feito? Quantos livros tens aberto? Quantos livros tens lido do Espírito de profecia? Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. Se continuares tu, meu irmão adventista, a negligenciar esta mensagem, esta mensageira, tu não te vais salvar. Tu não te vais salvar. Se tu negligencias uma mensagem que foi dada para nós adventistas do sétimo dia, se tu negligencias o testemunho do Espírito de profecia, se tu crees que é só a Bíblia que hoje é norma de vida para ti, tu não te vais salvar. Podemos e devemos aconselhar os não crentes a lerem os livros da serva do Senhor, mas enquanto estes não estiverem enquadrados no seu ministério profético, não é prudente dizer-lhes que nós aceitamos a Escritura como a profetisa de Deus para o nosso tempo. Não devemos de forma alguma esquecer o conselho de Paulo. Claro que eu agora não vou chegar aí junto de qualquer pessoa e vou dizer: olha, você já conhece Helena White? Claro que não conhece. A maior parte das pessoas não conhece. Fora da igreja não conhece. Até mesmo dentro da igreja muita gente não conhece. Conhecem na teoria, mas não conhecem na prática, na realidade, os seus ensinamentos. E, querido amigo, gostaria de terminar com um apelo. E o apelo que eu te faço é apenas este. A partir de hoje, tu és livre de continuar a não acreditar no ministério de Helena White ou não. És livre. Eu, quanto mais leio os livros desta serva do Altíssimo, que já adora no Senhor, que não é idolatrada como muitos pensam que nós idolatramos. Não, ela foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ela foi apenas, como se costuma dizer, uma caneta que Deus usou para escrever a mensagem para os últimos dias. E aquilo que eu te suplico, em nome de Deus vivo, começa hoje. Pega num livro da serva do Senhor. Lê. Podes começar pelo Desejar Todas as Nações. O livro aos pés de Cristo. Ciência de Bom Viver. O Grande Conflito. Patriarcas e Profetas. Profetas e Reis. Atos dos Apóstolos. Começa com esses livros. E vais ver se esta mensagem te afasta de Deus
ou se te aproxima mais de Deus.